Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, minha gente. O Sim Notícias está começando, trazendo os assuntos mais importantes de Linhares e região. Veja na edição desta sexta-feira. Trânsito sobre a ponte Joaquim Calmon ficou fechado durante a tarde. Um homem foi morto e outro ficou ferido em Povoação na tarde passada. É cada vez maior o incêndio na área de Turfa, às margens da rodovia de acesso a Pontal do Ipiranga. Está dando muito trabalho aos bombeiros. A votação no STF terminou com o fim da possibilidade de prisão em segunda instância. É o assunto da nossa entrevista do último bloco. Sobre esse assunto, eu converso com o advogado criminalista Lucas Escaramuça. Veja também os assuntos do esporte. Tudo isso e muito mais agora, aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Bom, a ponte Joaquim Calmon em Linhares ficou fechada por vários minutos nesta tarde de sexta-feira. O motivo foi a ameaça de um homem que tentava se jogar da ponte. Bastante transtornado, ele ameaçava se lançar da estrutura, mas foi convencido por policiais e bombeiros, desistindo de tentar por fim a própria vida. O homem foi levado para o Hospital Geral de Linhares e o trânsito voltou a fluir normalmente na BR-101. Há vários dias, bombeiros e voluntários trabalham incansavelmente para combater as chamas numa extensa área de fazendas, às margens da rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. O fogo já destruiu dezenas de hectares de pastagens e ameaça o rebanho bovino. Há poucas casas na região, mas a fumaça densa tem atrapalhado muito o trânsito, a visibilidade de motoristas. Boa parte da área é de turfa, um tipo de vegetação em que os incêndios são muito difíceis de serem controlados. O trabalho continua. E mais um caso de violência foi registrado aqui em Linhares. Um homicídio e uma tentativa de assassinato aconteceram em Povoação na tarde passada. Vem de Povoação a notícia de homicídio e tentativa de homicídio, crimes que começam a ser investigados na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Fatos constatados na tarde desta última quarta-feira, depois de uma discussão. Um homem que atende pelo apelido de Tonho Manjuba foi morto com golpes de faca. Enquanto o corpo dele dava entrada no serviço médico legal, o hospital HGL recebia um outro morador baleado no mesmo local. Ocorrências que alteraram a rotina de tranquilidade do balneário de Povoação. Segundo informações preliminares, homens ainda não identificados entraram em vias de fato em uma residência que fica próxima à base da Petrobras, o que resultou em confusão generalizada e um morto e um ferido. Não foi informada a identificação oficial da vítima fatal e nem do homem que ainda recebe amparo médico no HGL. O corpo de Tonho Manjuba deu entrada no serviço médico legal e agora aguarda familiares para liberação. Essa ocorrência fez com que moradores assustados reclamassem a presença da polícia militar na região. Há ofício pedindo policiamento para a povoação desde 2016 e até agora as autoridades não resolveram o problema. É o que disse um dos moradores. Esse é o terceiro homicídio do mês em Linhares, o de número 64 no ano. Através de áudio, o comando da Polícia Militar respondeu à necessidade dos moradores, falou sobre o homicídio e afirmou que a atenção ao balneário vai aumentar. Nós, da Polícia Militar, do comando do 12º Batalhão, aqui de Linhares, especificamente do comando da 2ª Companhia, que é o capitão Nunes hoje que lá comanda, em razão das notícias aí do homicídio que ocorreu na localidade de Povoação, uma infeliz ocorrência evidente, né? Mas a vítima tinha um histórico criminal já de várias passagens, né, pela Polícia Militar, envolvido em algumas atividades que acabavam prejudicando aquela comunidade, mas infelizmente sabemos que o homicídio acaba trazendo essa sensação de insegurança, era alguém envolvido nisso. Nós estamos trabalhando muito fortemente para dar um apoio neste momento, né? E agora a gente já entra numa fase
lá em novembro, a partir de dezembro a gente já tem o policiamento de verão, que já dá esse apoio lá. Até que comece esse reforço do verão, a gente vai fazer algumas operações, dar uma atenção àquela comunidade que assim merece. E, evidentemente, tratando muito transparente com ela em razão das dificuldades que a gente tem de manter policiamento lá 24 horas naquela comunidade, né? Todas as outras comunidades nos solicitam isso, mas nós teremos aí uma atenção nesse sentido, um reforço, algumas operações, uma presença, mas trataremos com muita transparência com a comunidade lá, conversando com eles, passando o que pode ser feito e o que não pode ser feito, porque nesse momento, realmente, em razão da dificuldade que temos, não poderíamos estar ali 24 horas, mas logo nós já entraremos na temporada de verão e o nosso litoral, evidentemente, recebe reforço externo, é o que poderá nos ajudar aí na estratégia mais à frente. A polícia agora segue investigando mais esse caso de violência, né? Vamos saber como fica o tempo neste sábado de primavera quente em nossa região. O sábado será de sol forte, mais uma vez sem chuva e temperaturas bem elevadas. Linhares terá mínima de 22 e máxima de 36 graus. Colatina com mínima de 20, máxima de 34. Em São Mateus, variação entre 22 e 35. Já em Vitória, mínima de 23, máxima de 33 graus. A seguir, terceiro Viva a Vida com Jesus, um evento evangélico, agita a povoação neste final de semana. E eu conversei com a cantora Pamela Gomes, que veio de Goiás para se apresentar no evento. Você vê daqui a pouquinho aqui no Sim Notícias. Voluntários unem forças e realizam neste sábado, dia 9 de novembro, uma ação social no bairro Santa Cruz. A ação, denominada Amigos da Saúde, começa às 8 horas da manhã e vai até o meio-dia. De acordo com os organizadores, o Grupo Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Tempo de Avivamento e o Grupo Amigos da Saúde serão prestados vários serviços à comunidade, como teste de glicemia e aferição de pressão arterial, atividades da equipe de DST-AIDS do município, orientação jurídica e o Varal Solidário. A ação social terá a participação de enfermeiros e técnicos de enfermagem da Unidade de Saúde do bairro Santa Cruz e o ônibus da saúde da Prefeitura de Linhares com os profissionais do Núcleo de Atenção às Políticas de Saúde, o NAPS. O local da ação será a Quadra Livre, que fica na Avenida Ademar Luiz Piana, número 980, pertinho do campo de futebol do bairro. E começou em Povoação o terceiro Viva a Vida com Jesus. O tradicional evento cristão vai até este sábado, com a presença de pregadores e cantores de várias partes do país. A cantora goiana Pamela Gomes é uma das convidadas. Ela passou aqui pela TV Sim durante a tarde e mostrou um pouco do seu trabalho. Uma expectativa muito grande da gente receber bastante gente, porque o nosso alvo é as almas para Cristo, né? E através desse evento a gente pretende evangelizar e trazer o amor de Jesus a todos os corações. Paloma, você tem quantos anos de carreira já? Tem 5 anos que a gente roda o Brasil todo, mas eu canto desde meus 8 anos. Tem em torno de uns 13 anos que a gente adora Jesus aí. E tem um CD novo saindo aí, né? Tem um CD quentinho que a gente acabou de lançar agora, né? Que é o EP Vida, que é desse ano de 2019, que traz bastante canções, como a canção Enche-me, canção Não Temas, canção Vida, né? Pra gente profetizar que enquanto há vida, há esperança ainda. E Não Temas, que o pessoal já tá cantando aí. Vamos pegar um trechinho? Vamos fazer um trechinho aqui, sim. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu amigo. Não temas, você não vai morrer. E nessa peleja eu entro com você. E mesmo que o medo venha te afrontar e o desespero venha te atormentar, descansa. Você tem um Deus que nunca falha. Maravilha. Paloma, como é que você vê o mundo de hoje, a sociedade atual, enfim, as carências que o mundo vive?
O nosso mundo hoje precisa muito de amor. A gente vive uma sociedade muito carente, uma sociedade machucada. E por onde a gente vai levando o evangelho, levando canções, né, que trazem vida, a gente fala para a população o quanto ela é amada por Jesus, o quanto que Jesus ele diz na palavra mesmo, que é vinde a mim todos. Então ele não faz acepção de pessoas. Você pode ser da forma que você é, que ele ainda vai continuar te amando. E é assim que a gente leva o evangelho a toda essa geração. Jesus te ama e ele tem algo especial para a tua vida. E para alegrar o pessoal que vai estar em Povoação nesse evento dessa noite, mais uma canção, Paloma, vamos lá? Vamos lá. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Que maravilha, tá todo mundo convidado para o terceiro Viva a Vida com Jesus nesse final de semana em Povoação. Paloma que saiu lá do Centro-Oeste, naquele calorão, e veio para um calor mais forte. Nossa, aqui tá pegando fogo, irmãos, viu? Mas em nome de Jesus, hoje à noite vai ser bênção do céu. E hoje o calor vai ser diferente, vai ser o calor do Espírito Santo alcançando o teu coração. Vou reforçar o convite para o pessoal de casa. Pessoal, hoje, a partir das 18 horas, ali em Povoação, em Linhares, no Espírito Santo, Deus vai fazer grandes coisas neste lugar, o terceiro Viva a Vida com Jesus. Chama seus amigos, chama sua família, traz todo mundo, porque Deus está marcando esse encontro para abençoar a tua vida. Paloma, vamos dar aquela despedida com a música bacana sua aí, mais uma. Eu sobrevivi. Mas eles não contavam com o sobrenatural. Pensaram que você iria se prostrar e desistir. Enquanto eles torciam contra ti, enquanto desejavam o teu fim, você acreditou em Deus e disse: eu venci, eu estou aqui de novo, eu venci, eu estou aqui de novo, eu sobrevivi, para a glória de Deus. Tá aí, muito sucesso para a Pâmela e um excelente evento a todos em Povoação. Então, até este sábado, né, o terceiro Viva a Vida com Jesus. Agora a gente confere como fechou a semana ao Mercado do Café. O Arábica tipo 6, R$ 430 a saca. Arábica 7, R$ 320. O Conilon tipo 7 fechou a semana valendo R$ 297 a saca. E a Altemar Félix vem trazendo os destaques do esporte. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Final de semana movimentado no esporte amador e, acima de tudo, diversificado nas modalidades. Na Copa Espírito Santo de Futebol Sub-17, o ritmo é de decisão para o Linhares, o nosso representante que está na liderança do Grupo A. Vamos conferir torneio de xadrez rápido no auditório do IFES aqui em Linhares, Instituto Federal. Neste sábado, a partir de 8 da manhã. Etapa do Campeonato Brasileiro de Paratrike, também paramotor, em andamento, em Bebedouro, nos céus aqui de Linhares. Até este domingo, hein? Vale a pena conferir. Amistoso intermunicipal no futebol amador, o Botafogo do BNH enfrenta o Flamengo de São Mateus. O jogo é no campo do bairro Santa Cruz, neste domingo, a partir das 10 da manhã, nas categorias veterano, aspirante e principal. Sobre as artes marciais, você confere tudo no Sim Esportes Rádio da Sim FM 106.1, todas as quintas-feiras, com o professor Josemar Pegoretti, o nosso colunista. Então,
Tenham todos um ótimo final de semana esportivo. É isso aí, Altemar. Obrigado. Bom final de semana, viu? Depois do intervalo, o meu bate-papo é com o advogado criminalista Lucas Escaramuça, falando um pouquinho, comentando a decisão do STF de eliminar, de suspender a possibilidade de prisão em segunda instância. O bate-papo é no retorno após o intervalo. Meus amigos, nesse último bloco nós vamos falar sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Você acompanhou aí na grande mídia, na mídia nacional, a decisão do STF em acabar com a questão da prisão em segunda instância, esse entendimento que foi mudado lá em 2016, volta agora a possibilidade então de o condenado ir até a última instância, que é o STF, aí sim para cumprir a pena. Bom, para ajudar a entender um pouquinho esses meandros do direito, que tem muita coisa complicada, eu recebo aqui o advogado, criminalista, especialista na área, o Dr. Lucas Escaramuça, que vai nos ajudar a traduzir um pouquinho essa linguagem. Dr. Lucas, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, com todos que nos assistem. E espero poder contribuir com a nossa experiência aí como professor na área acadêmica e atuando nessa área do direito criminal. Maravilha, doutor Lucas, a gente viu que foi um placar bem apertado, inclusive os argumentos lá, nós tivemos inclusive o ministro Gilmar Mendes mudando uma opinião que ele tinha anterior, uma certa até incoerência se a gente for analisar dessa maneira, mas enfim, o que significa na prática essa mudança da condenação, aliás, a ausência de prisão a partir da segunda instância? Cláudio, na verdade, isso de fato, essa mudança vem ocorrendo já, esse bate-bola há algum tempo. Para a gente que é da área criminal não era uma novidade, assim, De fato, o Gilmar Mendes, por exemplo, em 2016, era um voto muito fervoroso a favor da prisão em segunda instância, agora mudou radicalmente. Existem várias defesas no sentido de que essa decisão é correta, porque a Constituição deve ser rígida, ela não deve estar flexível a pressões populares ou a entendimentos de acordo com o tempo que a gente vive. Mas eu já penso até diferente. Eu entendo que uma Constituição, ela acompanha o desenvolvimento social das pessoas. Ela é viva, Ela é viva. E assim deve ser. Agora, então, assim, não me surpreende o Gilmar Mendes ter mudado. O que me surpreende, de fato, é dessa decisão apertada em um momento tão complexo que o país vive pós a Lava Jato. Essa é a minha maior surpresa. Toda discussão mora no quê? O artigo 5º da Constituição, em um dos incisos, que é uma garantia individual, é uma garantia daquele que responde um processo criminal, é uma cláusula pétrea, imutável, digamos assim, não dá para ser mudada na Constituição, só por uma nova Constituição. Ele diz que ninguém será declarado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, da sentença penal condenatória. Feito essa leitura rápida, de fato, o primeiro raciocínio, o primeiro entendimento que a gente tem, e do qual eu confesso, Cláudio, já por muito tempo compartilhei com esse entendimento, por muito tempo, não é? A gente lê e a primeira coisa é, de fato, até transitar em julgado o processo, ou seja, até acabar todos os recursos. Ou seja, não tem mais chance nenhuma de recorrer, pronto, aí vai cumprir a pena. Aí sim, você chegou no Supremo com o último recurso, seja o que for discutido nesse recurso. Que a grosso modo é o que está dizendo a Constituição. Que a grosso modo é o que está. Aí sim eu posso me recolher à prisão. E por quê? Porque, declarado culpa, o maior efeito da declaração da culpa é a prisão. Se eu entender que eu posso declarar culpa, mas não posso prender, agora eu posso declarar culpa e posso prender, mas como? Se a prisão é o principal efeito da culpa, como é que eu posso declarar culpa e posso prender o sujeito? Ou posso declarar a culpa, mas não prendo? Então, assim, essa discussão é vaga. Agora, se a gente pegar e parar para entender direitinho, olha, trânsito em julgado da sentença condenatória, declaração de culpa. A culpa só é declarada, então a prisão só é efetivada por sentença quando eu tiver a última decisão transitada em julgado e não couber recurso. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal e é a primeira leitura que a gente faz. A segunda leitura é qual? A culpa só é discutida se eu sou inocente ou se eu sou culpado. Isso só é discutido até o TJ e o TRF, até a segunda instância. Ou seja, a pessoa é condenada por um juiz singular, marca um exemplo aqui em Linhares, ele recorre até o TJ, que é o Tribunal de Justiça, aqui no nosso caso em Vitória. Perfeito. Se perdeu lá, não tem jeito, teria que ir para a cadeia. Exatamente. Se perdeu lá, não tem jeito. Por quê? E que era o que funcionava, até que vinha agora, até agora, desde 2016. E por quê?
Porque só quem analisa culpa, só quem analisa prova, se a pessoa está certa ou se está errada, se ele agiu sobre uma excludente de ilicitude, como, por exemplo, uma legítima defesa ou não, se as provas são suficientes para condenar ou não, só quem analisa isso, só quem analisa os pormenores do processo, só quem declara isso no processo é o juiz de primeiro grau e o segundo grau, que é o TJ que é o revisor da Exatamente. sentença, né? A partir daí, o STJ e o STF, eles não vão analisar a culpa. Eles nunca vão analisar se a pessoa está certa ou se está errada, ou se as provas são suficientes ou não. Eles só vão dizer, olha, a sua decisão do juiz ou do TJ, do Tribunal de Justiça, violou a lei. Tem um vício ali, um problema. A sua decisão violou a Constituição Federal. Se isso for dito, eu anulo o processo como um todo e volto de novo. Mas ele não volta a declarar aquela pessoa inocente. Entendi. O STJ ou o TRF, resumindo, para que todos entendam, se a gente chegar lá para despachar com o ministro do STJ ou do STF, dizendo que o seu cliente é inocente ou que as provas não é suficiente, ele vai virar para você e vai dizer, me perdoe, mas você tinha que ter convencido isso ao seu tribunal. Lá em segundo grau. Eu não decido isso. Eu decido se violou a Constituição, se violou algum direito do contraditório, no direito de defesa. Isso eu não discuto. Uma prova ilícita e algo nesse sentido. Exatamente. É isso que a gente discute nesse caso. Imagine na cabeça da população como é que a coisa funciona. Doutor Lucas, assim, o que muito se discute, as redes sociais hoje, o grande debate da população de modo geral, é que isso pode incentivar a impunidade, né? A gente voltar àquele problema que a gente tinha de ninguém para cadeia, ou pelo menos os grandes, né? Os ricos, né? Cláudio, eu sou advogado, atuo na área criminal, mas eu vou dar minha opinião pessoal quanto a isso. Assim, medo do que possa acontecer em razão disso, em termos de soltura de grandes criminosos, de criminosos que praticam crimes hediondos, a gente está vendo discutir isso. Isso eu não acho que é a nossa preocupação. O que está se dizendo pelo CNJ é que em torno de 5 mil pessoas poderiam ser beneficiadas com isso. Ou seja, já sairiam da cadeia de cara. Em tese, 5 mil pessoas. Porque estariam condenados nessa situação, com prisão em segunda instância e teriam se recolhido em razão disso. Ou seja, poderiam então recorrer e sair da cadeia. Exatamente. Mas olha só, todas essas pessoas vão ter que provocar isso aos juízes, pelo menos da execução penal. E os juízes vão avaliar se essa pessoa não está presa em razão de outra circunstância ou se ela não tem que ficar presa em razão de uma prisão preventiva, ou seja, porque ele é perigoso. Então, se você me falar assim, olha, grandes latrocidas, grandes homicidas, traficantes, essas pessoas em tese vão ser beneficiadas diretamente por isso? Não. Dificilmente, né? Isso não, dificilmente, porque essas pessoas, em razão da garantia da ordem pública, em razão da periculosidade que elas trazem, não é? Elas vão permanecer presas, não é? Agora, de fato, eu não posso negar, traz um sentimento de impunidade, se você analisar que praticamente muitos, eu parei para apontar e vi em torno assim, de provavelmente mais de 50 pessoas condenadas em segunda instância e hoje estando presas, cumprindo a sua pena, por exemplo, da Operação Lava Jato, podem e provavelmente virão a ser soltos, e a gente sabendo que eles virão a ser soltos, sem que ninguém diga que eles são inocentes. Simplesmente vão botar eles na rua para que eles aguardem o Supremo ou o STJ julgar um recurso que talvez seja um recurso meramente protelatório. E talvez seja um recurso só para ganhar tempo. E que nós sabemos o tempo que demora. E que nós sabemos no Brasil o tempo que demora. Eu estou falando, Cláudio, assim, resumindo, em torno de 3 ou 4 ou 5 recursos no STJ envolvendo embargos, envolvendo agravos internos, né? Então, assim, tanto no STJ quanto no STF. Falando de anos. O que traz uma certa indignação com relação à população são os pobres, vou falar aqui claramente, né, que vão presos logo no juízo singular. Condenou, o cara já vai para a cadeia, começa a cumprir a pena, né, e vai recorrendo e fica essa discrepância, né, essa coisa de que quem tem dinheiro está solto, quem é pobre está preso. Né? Exatamente, Cláudio. Se a gente for analisar, a Defensoria Pública, ela tem um trabalho fantástico, principalmente na área criminal, ela é muito aguerrida. Agora, ela não tem perna para nem, diria, 5% do que ela precisaria. Então, de fato, o pequeno que for condenado em segunda instância, dificilmente ele vai ter recurso financeiro para levar o caso dele, tenha ou não uma violação à Constituição
ou a lei federal até o Supremo ou até o STJ. E ele vai cumprir a pena dele. Agora, aquele que tem recurso financeiro, talvez ele vai ganhar um fôlego enorme buscando principalmente uma prescrição. Né? É o que todos buscando principalmente uma prescrição, ou seja, ganhar tempo para que a pena que ele pegue, né, como declaração de culpa, seja pequena em tempo do tempo que o processo demorou, né? E que lá na frente se declare todo aquele processo perdido em razão da extinção da punibilidade, porque o Estado demorou muito para efetivar a medida do cumprimento da sentença condenatória contra ele. Gente, é uma situação complicada, mas é claro, tem que ser respeitada a decisão da Suprema Corte, né? É a instância máxima que nós temos de justiça, a decisão de que a partir de agora volta aquele antigo entendimento, a pessoa condenada só pode ir para a cadeia efetivamente depois de analisada em última instância. Quarta, né? São 4 instâncias que nós temos. Exatamente. O que traz um prazo muito longo aí, enfim, né? Mas enfim, nós temos que obedecer a regra. Eu quero agradecer ao Dr. Lucas Escaramuça que nos ajudou, né, a entender um pouco mais esse assunto. Nós vamos retomar esse assunto na semana que vem, doutor Lucas. Perfeito. Discutir um pouco mais, justamente para que as pessoas, né, o senso comum, a gente consiga apreender essas informações. Né? Perfeito. Eu que agradeço, tá, Cláudio? E assim, já deixando a bola para a semana que vem, está se discutindo agora também, porque o presidente, o Toffoli, soltou olha, se quiser muda o 283. Mudando o 283, em tese, a gente pode voltar a aceitar a prisão em segunda instância. Ou seja, ele entende que se a gente mudar a lei, o Código de Processo Penal, a Constituição não atrapalharia mais a prisão em segunda instância. Mas não é esse o entendimento da maioria dos juristas que analisam o caso. Por mais que eu tenha inúmeras interpretações do 283, todas elas seriam inconstitucional. Mas nós podemos ter aí nos próximos dias uma movimentação no Senado, na Câmara, para já mudar o 283 para que a gente permita a prisão em segunda instância. E já adianto, não acredito que ela vá valer, ainda que passe no Senado e seja promulgado, para esses casos da Lava Jato, porque ela retroagiria para pegar casos anteriores prejudicando essas pessoas, o que também não seria possível. Seria só a partir daí para frente. Meu amigo. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Toda essa movimentação. Infelizmente, fica aquele senso de injustiça, né? Porque a gente vê os crimes ocorrendo de todas as formas, crimes violentos ou não, corrupção, e isso traz uma sensação realmente de injustiça para a sociedade. Eu acho que é algo perigoso, mas uma simples opinião. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Bom, eu agradeço a sua companhia, você que continua também acessando nossas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso WhatsApp, que aparece em 996224547. No YouTube, você revê essa entrevista, pode compartilhar, inclusive. E o nosso telefone da redação, 3373-2000. Bom final de semana a todos. TVC Linhares, seu canal local.